Você me viu sem roupas, humano. Agora você deve se casar comigo, ou eles nos matarão. O comandante Brennan Blackwood não esperava que sua missão diplomática, a Celestia Prime, envolvesse tanto caminhar por terrenos alienígenas. O traje preto blindado que ele usava começava a ficar desconfortavelmente quente sob os sóis gêmeos do planeta, e o rifle de plasma pendurado em suas costas parecia ficar mais pesado a cada passo. Ainda assim, como o recém-nomeado embaixador da Terra para os Celestianos, ele sabia da importância de entender a cultura deles em primeira mão. As falésias cristalinas ao seu redor brilhavam como uma beleza de outro mundo. Vapor subindo de inúmeras fontes termais espalhadas pela paisagem rochosa. O guia celestiano mencionou que essas fontes tinham significado religioso para seu povo, embora ele tenha sido frustrantemente vago sobre os detalhes. Sensibilidade cultural é primordial, Brennan murmurou para si mesmo, lembrando-se do extenso briefing que recebeu antes de partir da Terra. Os celestianos eram conhecidos por sua estrita adesão a tradições antigas e protocolos sociais complexos. Um movimento errado poderia desencadear um incidente interplanetário. Ele parou para verificar seu dispositivo de navegação, limpando o suor de sua barba espessa e escura. O complexo diplomático deveria estar logo além da próxima crista. Ao contornar uma curva no caminho estreito, o som de água espirrando chamou sua atenção. Vapor subia densamente de uma piscina isolada à frente, obscurecendo parcialmente sua visão. Através da névoa, ele vislumbrou pele branca pálida e longos cabelos escuros. Seu cérebro demorou um momento para processar o que estava vendo. Uma fêmea celestiana completamente sem roupas, banhando-se no que ele agora percebia ser uma de suas fontes sagradas. Seus olhos se encontraram através do vapor. Seus grandes olhos escuros se arregalaram de choque e constrangimento. Em um movimento fluido, ela pegou uma toalha branca e se cobriu, mas o dano já estava feito. Pelas leis antigas você me viu sem roupas, ela declarou, sua voz carregando tanto autoridade quanto alarme. Existem apenas 2 caminhos agora, casamento ou morte para nós dois. Brennan sentiu seu queixo cair. O quê? Olha, isso foi claramente um acidente. Tenho a certeza de que podemos. Não há acidentes em questões de honra. Ela o interrompeu. Nossas leis são absolutas. Você deve se tornar meu companheiro, ou ambos enfrentaremos a execução ao pôr do sol. Isso é completamente irracional. Brennan protestou, tentando manter seus olhos firmemente fixos no rosto. Sou um representante diplomático da Terra. Você não pode simplesmente... Um som distante de trombeta ecoou nas falésias de cristal. A expressão da mulher celestiana tornou-se mais urgente. Esse é o guarda do templo, ela explicou rapidamente. Alguém deve ter visto você entrar na área sagrada. Temos muito pouco tempo para decidir. A mente de Brennan correu. Isso tinha que ser algum tipo de mal-entendido cultural. Mas o medo nos olhos dela parecia genuíno o suficiente. Ele abriu a boca para argumentar mais. Mas o som de passos e vozes se aproximando fez com que ambos congelassem. Esconda-se, ela sibilou, gesticulando em direção a uma entrada de caverna oculta atrás da fonte. Rápido. Tentarei despistá-los. Mas você deve entender. Esta situação não pode ser desfeita. Pense cuidadosamente sobre sua escolha, humano. Brennan se agachou na caverna escondida atrás da fonte termal. Seu coração batendo forte, enquanto as vozes dos guardas do templo se aproximavam. O vapor das águas termais fornecia cobertura adicional. Mas ele sabia que não seria suficiente se decidissem conduzir uma busca minuciosa. Lady Astra. Uma voz profunda chamou. Sua presença aqui é inesperada.
As fontes sagradas são reservadas para rituais de purificação a esta hora. A misteriosa companheira de Brennan, Astrea, aparentemente respondeu com notável compostura. Capitão Theron, eu não estava ciente de nenhum ritual agendado. Eu simplesmente busquei solidão para a meditação pessoal. Há relatos de um humano não autorizado neste setor. Outro guarda afirmou suspeitosamente. Você encontrou algum forasteiro. Como poderia? A voz de Astrea carregava a nota certa de indignação. Eu estava realizando minhas abluções. Um humano ousaria invadir um momento tão privado. Brennan teve que admirar seu raciocínio rápido. Mesmo enquanto a culpa o corroía por ser exatamente aquele humano intruso. De seu esconderijo ele podia ver sua silhueta através do vapor, ainda envolta naquela toalha branca. Apesar da situação terrível, ele se pegou pensando em seu encontro anterior. Minha senhora, o tom do capitão Theron suavizou respeitosamente. Como filha do alto conselheiro Lesander, você deveria saber melhor do que se aventurar aqui sem escolta. Estes são tempos incertos com tantos forasteiros em Celestia Prime, filha de um alto conselheiro. O treinamento diplomático de Brennan entrou em ação, reconhecendo as implicações políticas e esta situação acabara de se tornar exponencialmente mais complicada. Agradeço sua preocupação, capitão. Astrea respondeu. Mas sou bastante capaz de me proteger. Agora, se me der licença, preciso me vestir e retornar ao palácio. Os guardas murmuraram seus reconhecimentos e se retiraram. Brennan esperou vários minutos tensos antes que Astrea aparecesse na entrada da caverna, agora vestindo um manto iridescente, que parecia capturar e refletir os padrões ondulantes do vapor. Não temos muito tempo, ela sussurrou estendendo a mão. Os guardas voltarão assim que perceberem que deixei as fontes. Devemos chegar ao palácio antes que eles completem sua patrulha. Brennan pegou a mão oferecida por ela, notando como se encaixava perfeitamente na sua maior. Você é a filha do alto conselheiro. Por que não? Isso teria mudado sua reação ao nosso dilema. Seus olhos escuros encontraram os dele, desafiadores e de alguma forma sedutores ao mesmo tempo. Além disso, títulos significam pouco quando confrontados com a lei sagrada. Nem mesmo meu pai pode anular tradições que precedem nossa era espacial. Eles emergiram da caverna e Astrea o conduziu por um caminho estreito que ele não havia notado antes. Seu conhecimento do terreno sugeria que ela passara um tempo considerável explorando essas falésias. Essas leis, Brennan aventurou-se, elas são realmente tão absolutas. Sem exceções para mal-entendidos culturais ou imunidade diplomática, o riso de Astrea foi surpreendentemente musical. Nosso povo alcançou viagens interestelares há 3 séculos. Mas ainda arranjamos casamentos com base em quem vê. Quem se banhando? Isso lhe diz algo sobre o quão seriamente levamos nossas tradições. Isso me diz que seu povo está cheio de contradições fascinantes. Brennan respondeu, achando-se estranhamente encantado por sua franqueza. Mas você ainda não explicou por que o casamento é a única alternativa à execução. Ela parou sua escalada para encará-lo completamente. Os sóis gêmeos lançavam um brilho etéreo ao redor de sua forma, e Brennan de repente entendeu por que os antigos celestianos poderiam ter criado leis sobre testemunhar tal beleza. As fontes são sagradas porque revelam a verdade. Ela explicou. Quando você me viu lá, viu meu verdadeiro eu. Sem disfarces, sem máscara política. Nada além de essência. Em nossa cultura, isso cria um vínculo inquebrável. Rejeitar tal vínculo é rejeitar a própria verdade, o que é punível com a morte. E se eu aceitar? Brennan se encontrou perguntando, sua voz mais áspera do que pretendia. Astrea se aproximou.
perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor irradiando de sua pele. Então você me aceita como sou, e eu aceito você como é. Tornamo-nos ligados não apenas pela lei, mas pela escolha e pela verdade. A intensidade de seu olhar fez seu pulso acelerar. Isso era loucura. Ele era um diplomata, treinado para navegar em situações políticas complexas. Não para se casar com princesas alienígenas por causa de costumes arcaicos. No entanto, algo nela o atraía, fazendo-o questionar tudo o que pensava saber sobre relações diplomáticas. Devemos continuar, Astrea disse suavemente, quebrando o momento. O palácio tem passagens secretas que podemos usar. Uma vez dentro, podemos discutir nossas opções mais privadamente. Enquanto retomavam a escalada, Brennan notou seus olhares ocasionais em sua direção. Cada olhar carregava peso, como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Ele se pegou retribuindo esses olhares, admirando como ela se movia graciosamente, apesar do terreno traiçoeiro. O palácio se erguia à frente, suas torres de cristal alcançando os sóis gêmeos como chamas congeladas. Brennan sabia que deveria estar planejando sua fuga, ou pelo menos descobrindo como contatar a embaixada da Terra. Em vez disso, ele se pegou contemplando as palavras de Astrea sobre verdade e aceitação. Diga-me, ele disse enquanto se aproximavam de uma entrada oculta, se eu não tivesse tropeçado em você hoje, o que seu futuro teria reservado? Um casamento arranjado para fortalecer alianças políticas? Ela respondeu sem hesitação. Meu pai tem considerado ofertas de várias casas nobres. Um sorriso travesso brincou em seus lábios. Embora eu duvide que qualquer um dos candidatos deles ficasse tão impressionante nessa armadura quanto você. Brennan sentiu o calor subir ao rosto, e não pelo esforço da escalada. Você está flertando comigo, Lady Astrea. Estou apenas afirmando a verdade, comandante Blackwood. Não foi isso que nos colocou nesta situação em primeiro lugar. Os aposentos privados de Astrea no palácio eram diferentes de tudo que Brennan já tinha visto. Paredes de cristal mudavam de cor com a luz cambiante dos sóis gêmeos, criando uma atmosfera etérea que parecia existir entre a realidade e os sonhos. Uma suavidade gentil permeava o espaço, lembrando as fontes sagradas onde seus caminhos se cruzaram. As paredes estão sintonizadas com as emoções, Astrea explicou, notando seu fascínio. Ela havia mudado para um vestido esvoaçante que parecia capturar a luz das estrelas, fazendo sua pele pálida brilhar. Agora estão refletindo antecipação. Brennan removeu a camada externa de seu traje blindado, sentindo-se mais confortável na leve roupa de baixo. Antecipação de quê? Exatamente. Da verdade, ela respondeu, movendo-se para um decantador de cristal. Você compartilharia uma bebida comigo, comandante? É uma tradição entre meu povo ao discutir questões do coração. Brennan, ele corrigiu, aceitando o líquido iridescente. Acho que já passamos dos títulos, dadas as circunstâncias. Seus dedos se tocaram durante a troca, enviando um arrepio inesperado por seu corpo. As paredes de cristal pulsaram com um tom mais profundo. Você está certa, Brennan. Seu nome nos lábios dela soava como música. Embora eu deva admitir, acho os protocolos diplomáticos da Terra muito menos emocionantes do que os eventos desta tarde. Ele tomou um gole da bebida, surpreso com seu calor agradável e sabores complexos. É por isso que você estava realmente nas fontes, evitando o tédio diplomático? Parcialmente ela admitiu, acomodando-se em uma espreguiçadeira acolchoada. Eu também estava evitando a última proposta de casamento de Lord Calorian.
Ele tem sido particularmente persistente ultimamente. O mesmo Lord Calorian, que está negociando o novo acordo comercial. Brennan lembrou-se do nobre de rosto severo dos briefings anteriores. O mesmo, velho o suficiente para ser meu avô, mas politicamente poderoso, o suficiente para que meu pai não possa recusá-lo abertamente. Ela deu um tapinha no espaço ao lado dela, convidativamente. Você me salvaria desse destino, Brennan? Ele se sentou ao lado dela, perto o suficiente para sentir a fragrância sutil de flores exóticas em seu cabelo. Criando incidente interplanetário em vez disso, seguindo seu coração em vez de protocolo, seus olhos escuros encontraram os dele com uma intensidade surpreendente. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Diga-me, o que você realmente pensou quando me viu pela primeira vez nas fontes? As paredes mudaram para um carmesim profundo, enquanto Brennan considerava sua resposta. Pensei que você era o ser mais bonito que eu já havia encontrado. Ele admitiu. Depois pensei que estava prestes a causar uma crise diplomática. E agora, estou me perguntando se algumas crises diplomáticas valem o risco. A risada de Astria era como sinos de cristal ao vento. Você sabe que em nossa história há uma lenda sobre o primeiro humano que encontrou nosso povo. Dizem que ele desafiou nossos guerreiros mais fortes para um combate, sem perceber que era, na verdade, um ritual de cortejo. O que aconteceu? Ele venceu, é claro. Os humanos sempre nos fascinaram com sua capacidade de transformar qualquer situação a seu favor. Ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro íntimo. Admiramos isso em sua espécie. Sua adaptabilidade, sua paixão, sua disposição para abraçar o desconhecido. Brennan sentiu seu pulso acelerar enquanto ela traçava um dedo ao longo de sua barba. É isso que sou para você, o desconhecido. Você é uma verdade revelada por águas sagradas, ela murmurou. Meu povo acredita que tais revelações são a maneira do destino de corrigir nossos planos cuidadosamente traçados. O ar entre eles crepitava com possibilidades não ditas. Brennan se viu atraído para as profundezas dos olhos dela, vendo não apenas beleza, mas uma inteligência aguçada e força que combinavam com a dele. E se eu te dissesse, ele disse cuidadosamente, que estou começando a acreditar em suas tradições sagradas. Eu diria que você está começando a entender por que elas sobreviveram tanto tempo. A mão dela encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Nossas leis sobre as fontes não são apenas... Nossas leis sobre as fontes não são apenas sobre modéstia ou honra. Elas são sobre reconhecer momentos de clareza perfeita, quando toda a pretensão desaparece e as almas realmente se veem. As paredes ao redor deles cintilavam com padrões que Brennan não conseguia interpretar completamente. Mas seu significado parecia claro em seu coração. Todo o instinto diplomático lhe dizia para proceder com cautela, para considerar as ramificações políticas. No entanto, algo mais profundo, mais primitivo, o instigava a abraçar este momento de verdade. Astoria parecia sentir sua luta interna, entre meu povo. O casamento não é apenas uma união legal, é uma fusão de espíritos, um reconhecimento de que dois seres encontraram algo raro e precioso um no outro. E se esses seres são de mundos completamente diferentes, então talvez o próprio universo tenha conspirado para uni-los. Ela se aproximou, sua presença intoxicante. Meu pai sempre me ensinou que a verdadeira diplomacia não é sobre seguir regras, é sobre criar novos caminhos. Brennan se viu sorrindo.
É essa sua maneira diplomática de sugerir que criemos nosso próprio caminho. É minha maneira de dizer que às vezes o protocolo do coração supera todos os outros. Sua mão livre repousou em seu peito, sentindo seu batimento cardíaco através do tecido fino. Você pode sentir isso. A verdade entre nós. As paredes pulsavam com cores que Brennan nunca tinha visto antes, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração em antecipação. Naquele momento, todos os pensamentos sobre consequências diplomáticas e diferenças culturais desapareceram. Havia apenas essa verdade, essa conexão que desafiava a explicação racional. Seu primeiro beijo parecia um mergulho nas fontes sagradas. Um momento de clareza perfeita em meio ao caos turbulento. Os lábios de Astoria eram macios, mas exigentes, seu toque acendendo sensações que transcendiam a atração física. Foi um encontro de almas, assim como as tradições de seu povo haviam prometido, quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego. As paredes de cristal dançavam com padrões semelhantes a auroras. Suponho, Brennan disse com um sorriso. Isso significa que estou aceitando oficialmente sua proposta de casamento. Suponho que sim, Astoria respondeu, seus olhos brilhando de alegria e desejo. Embora em meu mundo, a aceitação seja apenas o começo de uma jornada muito mais íntima. A luz da manhã dos sóis gêmeos de Celestia Prime filtrava-se pelas paredes de cristal da Câmara do Conselho do Palácio, lançando padrões de arco-íris sobre os dignitários reunidos. Brennan estava ao lado de Astoria diante do Alto Conselho, suas mãos unidas, na maneira tradicional de casais noivos. A noite, que compartilharam apenas, fortaleceu sua determinação. Embora ele não pudesse deixar de notar a mistura de choque e curiosidade nos rostos dos conselheiros. O alto conselheiro Lysander, pai de Astoria, estava sentado no centro do pódio curvo de cristal. Sua expressão permanecia cuidadosamente neutra, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde seguravam seu bastão cerimonial. Você afirma que esta união foi ordenada pelas fontes sagradas. A voz de Lysander carregava o peso de séculos de tradição. Foi, pai, Astoria respondeu, sua voz clara e confiante. O comandante Blackwood testemunhou minha verdadeira forma. Conforme decretado pela lei antiga, Lord Caurian, sentado à direita de Lysander, inclinou-se para a frente com um desdém mal disfarçado. E devemos acreditar que este humano simplesmente tropeçou em nosso local mais sagrado por acidente. Preferiria acreditar que planejei isso. Brennan rebateu, ganhando um murmúrio. Ganhando uma forma, orquestrei o humano fala a verdade. Uma nova voz anunciou. A multidão se abriu para revelar uma mulher idosa em vestes esvoaçantes. A oráculo das fontes, Brennan percebeu, reconhecendo-a de seus briefings diplomáticos. E a Lysander reconheceu, inclinando a cabeça. Você tem insights para compartilhar. A oráculo se aproximou de Brennan e Astoria, seus olhos pálidos parecendo olhar através deles em vez de para eles. Estudei as águas das fontes onde seus caminhos se cruzaram. Elas falam de destino, não de engano. Destino. Lord Caurian zombou. Ou uma desculpa para evitar arranjos mais adequados. Diga-me, Lord Caurian. A oráculo voltou seu olhar inquietante para ele. Você questiona a sabedoria das fontes quando favorece seus próprios desejos. Antes que Caurian pudesse responder, um jovem assistente entrou apressadamente na câmara, carregando um tablet de cristal. Ele sussurrou urgentemente para um dos conselheiros médicos,
cujos olhos se arregalaram ao revisar as informações. Alto Conselheiro. O conselheiro médico levantou-se. Completamos a análise de compatibilidade entre humanos e celestianos. Os resultados são sem precedentes. Lysander gesticulou para ele continuar. Brennan sentiu a mão de Astoria apertar a dele. Não apenas nossas espécies são compatíveis, mas o DNA humano parece possuir qualidades que poderiam fortalecer nossas linhagens. Seus genes adaptativos poderiam ajudar a resolver os problemas de fertilidade que têm atormentado nossas casas nobres por gerações. A câmara irrompeu em sussurros excitados. Brennan lembrou-se de Astoria mencionando as taxas de natalidade declinantes de sua espécie durante suas conversas íntimas na noite anterior. Além disso, o conselheiro continuou. Os marcadores genéticos particulares do humano sugerem uma compatibilidade excepcionalmente alta com a linhagem de Lady Astoria. A oráculo sorriu sabiamente. As fontes escolhem sabiamente, não escolhem. Lysander levantou a mão para pedir silêncio. Embora esta informação seja intrigante, não podemos ignorar as implicações políticas. O comandante Blackwood é o representante diplomático da Terra. Esta união poderia ser vista como uma tentativa de ganhar influência indevida. O'Brien falou. Poderia ser vista como a expressão máxima das relações diplomáticas. Uma ponte entre nossos povos construída sobre a verdade e o entendimento mútuo. Palavras bonitas de um diplomata habilidoso, Caurian zombou. Mas e nossas tradições, nossos costumes? Você nos faria abandonar séculos de protocolo por conveniência. Pelo contrário, Astoria interveio, honraríamos nossa tradição mais sagrada. A verdade revelada pelas fontes. Ou você sugeriria que desafiássemos essa lei? Lord Caurian. A Câmara ficou em silêncio, enquanto as implicações pairavam no ar. Negar o julgamento das fontes minaria as próprias fundações de sua sociedade. Lysander os estudou pensativamente. Oráculo Naria, o que as fontes revelam sobre seu futuro. A oráculo colocou uma mão em cada um de seus ombros. Seu toque enviou uma estranha sensação de formigamento pelo corpo de Brennan. Eu vejo vida, ela anunciou. Nova vida, nascida de sua união. Uma fusão de forças que traçará um novo curso para ambos os nossos povos. Brennan sentiu o calor subir ao rosto. Lembrando-se da paixão que compartilharam, a pele pálida de Astoria corou ligeiramente. As paredes de cristal ao redor deles pulsando com cores quentes e profundas. As fontes falaram. Lysander finalmente declarou. E agora, a ciência confirma sua sabedoria. Seríamos tolos se ignorássemos sinais tão claros. Ele se levantou, dirigindo-se ao conselho completo. Proponho que reconheçamos esta união. Não apenas como um casamento, mas como um símbolo de uma nova era nas relações celestiais e humanas. A votação que se seguiu foi amplamente cerimonial. Mesmo Lord Caurian, embora claramente descontente, não pôde se opor abertamente tanto ao julgamento das fontes quanto à bênção da oráculo. Enquanto o conselho se dispersava, Lysander se aproximou deles em particular. Filha, ele disse suavemente, quando te enviei para as fontes para seu ritual de purificação, nunca imaginei. E ele pausou olhando para Brennan com nova consideração. Talvez eu devesse ter. Você sempre teve uma maneira de encontrar caminhos inesperados. Obrigada, pai. Astoria o abraçou por entender. Entender. Não. Ainda estou longe disso. Lysander riu. Mas confio na sabedoria das fontes e em você. Ele se voltou para Brennan. Bem-vindo à nossa família, comandante. Confio que você continuará a nos surpreender. As semanas que se seguiram à aprovação do Alto Conselho foram um turbilhão de preparação e descoberta.
Brennan se viu imerso nas tradições de casamento celestiais enquanto tentava incorporar elementos dos costumes da Terra em sua cerimônia iminente. No entanto, foram as revelações inesperadas sobre sua compatibilidade biológica que realmente capturaram sua atenção. É notável Elara, a principal pesquisadora médica, explicou enquanto revisava as últimas varreduras. A estrutura genética humana realmente melhora nossas próprias habilidades regenerativas naturais. É como se seu DNA tivesse sido projetado para complementar o nosso. Astoria estava sentada ao lado de Brennan na câmara médica, sua mão repousando possessivamente em seu braço. A intimidade que compartilharam apenas se fortaleceu. Seus corpos pareciam reconhecer o que a ciência agora estava confirmando. Eles foram feitos um para o outro. E a compatibilidade se estende além da mera genética, Dra. Elara continuou, seus olhos brilhando de excitação. Sua bioquímica, seus padrões neurais. Eles se alinham de maneiras que nunca vimos antes. É quase como se as fontes soubessem exatamente o que estavam fazendo. Astoria completou, lançando a Brennan um sorriso conhecedor. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Lord Calurion estava realizando uma reunião clandestina com vários nobres menores. Esta influência humana deve ser contida. Ele insistiu, sem saber que os cristais de vigilância da Oráculo Nieri estavam gravando cada palavra. Nossas tradições estão sendo corrompidas por seus modos bárbaros. Mas mesmo as maquinações de Calurion não puderam diminuir a alegria dos preparativos. O palácio fervilhava de atividade, enquanto os artesãos criavam trajes cerimoniais que misturavam os estilos de ambas as culturas. A armadura preta tradicional de Brennan estava sendo incrustada com cristais celestiais, enquanto o vestido de Astoria incorporaria tanto a seda da terra quanto fibras luminescentes locais. Você sabe, Brennan murmurou uma noite, enquanto caminhavam por Amarane, os jardins do palácio. Na Terra, os casais geralmente namoram por meses ou anos antes do casamento. Você está tendo dúvidas. Astoria provocou, embora ele tenha percebido um toque de preocupação genuína em sua voz. Muito pelo contrário, ele a puxou para perto, inalando seu perfume exótico. Estou refletindo sobre quão sortudo sou, por suas tradições não me permitirem tempo para pensar demais sobre isso. Às vezes o coração sabe melhor do que a mente. Seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado. Os jardins iluminados por flores luminescentes pulsavam em resposta às suas emoções. Quando finalmente se separaram, os olhos de Astoria tinham um brilho travesso. Falando em tradições, ela disse, há uma que ainda não discutimos. O ritual de unidade física. Brennan levantou uma sobrancelha. Isso soa intrigante. É um costume antigo. Ela explicou, passando os dedos pelo peito dele. Os casais devem provar sua compatibilidade física antes da cerimônia. Normalmente, é apenas uma formalidade. Mas no nosso caso, bem, já provamos ser bastante compatíveis. Ela sussurrou, seu hálito quente contra o ouvido dele. Mas o ritual requer documentação oficial da união bem-sucedida. Brennan sentiu o calor subir ao rosto. Você quer dizer que precisamos registrar encontros íntimos com o conselho médico? Ela confirmou, claramente apreciando a reação dele. Para fins científicos, é claro. Antes que Brennan pudesse responder, um guarda do palácio se aproximou urgentemente. Comandante Lady Astoria, o oráculo solicita sua presença imediata. Eles encontraram Nira e... Ele planeja desafiar a validade de sua união com base em uma subseção antiga da lei da primavera. Que subseção Astoria exigiu? Uma que exige prova de compatibilidade física completa antes do casamento.
Os olhos de Neia brilharam. Ele acredita que você falhará nesse requisito, dadas suas diferentes espécies. Brennan e Astoria trocaram olhares de entendimento. Suas noites juntos já haviam provado que Cawerian estava errado, mas agora tinham motivação oficial para documentar sua compatibilidade. O conselho médico está pronto, Nerea continuou, mal conseguindo conter sua diversão. Eles prepararam câmaras de monitoramento especiais para suas observações rituais. Mais tarde naquela noite, em seus aposentos privados, Brennan segurou Astoria perto. Não? Temos que provar nossa compatibilidade física para frustrar os planos de Cawerian. Ela concordou. Seus dedos traçando padrões na pele dele várias vezes, acredito, para a minuciosidade. Isso será documentado oficialmente a cada momento, ela confirmou. Embora estejam principalmente interessados em leituras biológicas, não em gravações visuais. Brennan riu suavemente. Sabe, na Terra, isso seria considerado altamente incomum. Você está desconfortável com isso? Não. Ele percebeu. Talvez eu esteja me tornando mais celestial do que pensei. Ou talvez ele a beijou profundamente. Talvez eu simplesmente não consiga resistir a qualquer desculpa para estar perto de você. Sua paixão naquela noite foi tanto terna quanto feroz. Sua paixão naquela noite foi tanto terna quanto feroz. Seus corpos se moviam juntos com uma intensidade que fazia as paredes de cristal pulsarem com padrões sem precedentes. As leituras médicas mais tarde mostrariam perfeita sincronização de seus ritmos biológicos, suas próprias células parecendo dançar em harmonia. A Câmara do Conselho Médico zumbia com uma excitação sem precedentes, enquanto a Lara apresentava suas descobertas aos dignitários reunidos. Os dados dos testes de compatibilidade de Brennan e Astoria levaram a uma descoberta surpreendente nos arquivos antigos. Estas marcas, a Lara destacou símbolos holográficos flutuando acima da mesa de cristal central, aparecendo em nossos textos mais antigos. Sempre assumimos que representavam caminhos evolutivos teóricos. Mas agora ela o sobrepôs à estrutura de DNA de Brennan. Os padrões se alinharam perfeitamente. O alto conselheiro Lysander inclinou-se para a frente, sua expressão intensa. Você está sugerindo o que eu penso que está? Sim, a Lara confirmou. Humanos e celestiais compartilham uma conexão antiga. As fontes sagradas não escolheram o comandante Blackwood por acaso. Elas reconheceram algo que nossos ancestrais sabiam há milênios. Brennan sentiu a mão de Astoria apertar a sua. Eles haviam chegado à apresentação ainda ruborizados de sua manhã juntos, seu vínculo crescendo mais forte a cada dia que passava. Agora, ao aprender sobre essa conexão antiga, tudo parecia ainda mais significativo. A Lara continuou. Os últimos exames médicos de Lady Astoria mostram. Bem, talvez você deva contar a eles. Todos os olhos se voltaram para o casal. Astoria se levantou, sua pele pálida brilhando com a luz interior, que Brennan havia associado aos seus momentos mais felizes. Estou carregando nosso filho, ela anunciou. A primeira vez que um híbrido humano celestial é registrado na história. A Câmara irrompeu em exclamações de surpresa e admiração. Através da comoção, Brennan notou Lord Cawerian sair silenciosamente da sala. O oráculo Naria se aproximou deles, seus olhos antigos brilhando. As fontes previram isso. Um novo começo para ambos os nossos povos. Ela colocou as mãos sobre o abdômen de Astoria, fechando os olhos em concentração. A criança carrega a força da terra e a magia de Celestia, uma união perfeita. Mais tarde naquela noite, enquanto Brennan e Astoria celebravam em privado em seus aposentos, uma mensagem urgente chegou de um dos acólitos de Naria.
Lord Caurian havia sido pego tentando acessar os arquivos proibidos sob as fontes sagradas. Ele procurava rituais antigos de separação. Naria explicou quando eles correram para a cena. Magia negra que poderia ter os separado a nível celular. Brennan segurou a história protetoramente, sua mão repousando sobre seu filho em crescimento. Pensei que tais práticas fossem proibidas. Elas são. A voz de Lysander retumbou ao entrar na câmara de arquivos. E a penalidade é a mesma que você enfrentou uma vez. Morte Caurian. Contido por guardas do templo, riu amargamente. Você me executaria por tentar preservar nossas linhagens puras. Olhe o que este humano fez. Olhe o que este humano fez. Ele corrompeu nossas tradições mais sagradas. Não. Astoria deu um passo à frente. Sua voz forte. Ele as cumpriu. Nossos ancestrais sabiam dessa possibilidade. Eles a escreveram em nosso próprio DNA. As fontes não apenas salvaram nossas vidas naquele dia. Os testes de compatibilidade provaram além de qualquer dúvida. Adreia! Alar acrescentou, juntando-se a eles com seu tablet de cristal. Sua união ativou sequências genéticas dormentes em ambos os corpos. A criança que eles criaram carrega habilidades que apenas teoriza. Brennan sentiu uma onda de orgulho e proteção. Sua missão diplomática havia evoluído para algo muito mais significativo do que qualquer um poderia ter imaginado. Ele não estava apenas construindo pontes entre mundos. Ele estava ajudando a reunir dois ramos de uma árvore evolutiva antiga. Levem-no para os cristais de detenção, Lysander ordenou. Enquanto os guardas levavam Caurian embora, ele se voltou para Brennan e Astoria. Talvez agora possamos nos concentrar em assuntos mais alegres. A cerimônia de casamento deve ser expandida para reconhecer essas revelações. E a criança, Astoria perguntou. Sua mão protetora sobre seu abdômen será celebrada como a primeira de uma nova era, declarou o oráculo Naria. As fontes abençoaram esta união de maneiras que estamos apenas começando a entender. Naquela noite, enquanto estavam deitados entrelaçados em seus aposentos, as paredes de cristal pulsando com os ritmos confinados de seus corações, Brennan maravilhou-se com o quanto havia mudado desde aquele encontro fatídico nas fontes. Você alguma vez se arrepende? Ele perguntou suavemente, sua mão acariciando o leve inchaço do ventre de Astoria. Ser vista naquele dia, ela se virou para encará-lo, seus olhos escuros refletindo o brilho do cristal. Como eu poderia me arrepender de algo que estava escrito nas estrelas, em nosso próprio DNA? Ela o beijou profundamente, seu corpo se moldando ao dele com paixão familiar. Além disso, você mais do que provou ser digno daquele primeiro vislumbre. Seus risos se transformaram em suspiros de prazer, enquanto celebravam sua união mais uma vez. Seus corpos se movendo juntos, com a facilidade praticada de verdadeiras almas gêmeas. As paredes de cristal cantavam com sua alegria. Seu amor criando novos padrões de luz que não eram vistos há milênios. Enquanto os sóis gêmeos lançavam seu brilho vespertino sobre as torres cristalinas de Celestia Prime, Brennan se viu enfrentando um desafio inesperado: aprender os passos intrincados da dança tradicional de união celestial. Seu treinamento militar o havia preparado para o combate, não para os movimentos fluidos que pareciam desafiar a gravidade. Você está pensando demais. Astoria riu. Sua barriga crescente não diminuindo em nada sua graça natural. Sinta o ritmo em seu sangue. É a mesma energia que flui entre nós quando estamos sozinhos. A lembrança de seus momentos íntimos trouxe calor às suas bochechas, mas também o ajudou a entender. Logo, seus movimentos começaram a combinar com os dela.
seus corpos se movendo em harmonia, assim como faziam em seus aposentos privados. Agora você está pegando o jeito. Ela ronronou, pressionando-se mais perto do que a forma tradicional exigia. Embora eu prefira danças privadas, enquanto isso, nos níveis inferiores do palácio, os apoiadores de Lord Caurian estavam se reunindo em segredo. O humano corrompeu não apenas nossas linhagens, mas nossas próprias tradições. Lady Mira, a principal conspiradora de Caurian, declarou: a criança que eles criam poderia destruir tudo o que consideramos sagrado, ou cumprir profecias mais antigas do que nossa história registrada. Uma nova voz interrompeu. O oráculo Naria saiu das sombras, seus olhos antigos brilhando. Você realmente achou que suas pequenas reuniões passariam despercebidas? De volta ao salão principal do palácio, os preparativos para o casamento continuavam. Adra, a Lara insistira em exames regulares tanto de Astoria quanto da criança em desenvolvimento, cuja composição genética única estava proporcionando novos insights diariamente. O desenvolvimento fetal é notável, ela explicou durante uma sessão. O DNA humano não está apenas se combinando com os genes celestiais. Está os aprimorando. Seu filho terá forças que nenhuma de nossas espécies viu antes. Brennan observou a exibição holográfica de seu bebê com admiração. É por isso que o enjoo matinal tem sido tão intenso. Astoria apertou a mão dele. Vale cada momento, ela assegurou. Embora eu goste de como você se tornou atento a todas as minhas necessidades. Seus olhos se encontraram com um entendimento aquecido, ambos lembrando como sua atenção havia levado a encontros particularmente apaixonados. As paredes de cristal pulsavam com seu desejo compartilhado, levando a se retirar discretamente. A própria cerimônia de casamento estava planejada para o próximo alinhamento completo dos sóis gêmeos. Um evento raro que ocorria apenas uma vez a cada poucos anos. O momento parecia perfeito, até que o aviso do oráculo Naria os alcançou. Os apoiadores de Caurian planejavam atacar durante a cerimônia. Ela os informou na privacidade de seus aposentos. Eles acreditam que as leis antigas os protegerão se agirem durante um ritual sagrado. Eles estão errados, declarou o pai de Astoria, juntando-se a eles inesperadamente. As leis são claras. Qualquer um que ameace a união abençoada pelas fontes enfrenta a execução imediata. Sem exceções. Brennan puxou Astoria para mais perto, protetor tanto dela quanto de seu filho por nascer. Não vamos deixar que destruam o que construímos. Não, ela concordou. Sua mão repousando sobre seu filho em crescimento. Vamos enfrentá-los juntos, como enfrentamos tudo o mais. Naquela noite, enquanto estavam deitados entrelaçados em sua cama, sua paixão estava tingida com um toque de desespero. Cada toque, cada beijo carregava o peso de suas preocupações compartilhadas e sua determinação de proteger seu futuro. Nunca imaginei, Brennan murmurou contra a pele dela, que vê-la naquelas fontes levaria a tudo isso. Arrependimentos, ela provocou, embora ele tenha ouvido a leve incerteza em sua voz. Sua resposta foi apaixonada e completa, não deixando dúvidas sobre seus sentimentos. As paredes de cristal brilharam com a intensidade de sua conexão, seus corpos se movendo juntos em perfeita harmonia, até que ambos gritaram em êxtase. Depois, enquanto recuperavam o fôlego, Astoria de repente ofegou. A luva do bebê se moveu. Brennan colocou a mão na barriga dela, sentindo o sutil tremor de seu filho. O momento foi mágico, fazendo seus inimigos e ameaças parecerem distantes e insignificantes. Deixem-nos tentar nos parar. Ele declarou. Eles não entendem o que estão enfrentando.
Não, ela concordou, seus olhos brilhando com amor e determinação. Eles nunca viam a força do amor humano, ou até onde um celestiano irá para proteger seu parceiro escolhido. Na manhã seguinte, chegaram notícias que validaram sua determinação. Os agentes da Oráculo na areia haviam descoberto os planos detalhados de Lady Mira para interromper a cerimônia. Os conspiradores subestimaram tanto a influência da Oráculo quanto a lealdade que ela comandava. Eles esquecem, na área de ao Conselho reunido, que a sabedoria da primavera se estende muito além de meros casamentos. Eles nos mostram a verdade em todas as suas formas, incluindo a verdade da traição. Nos dias seguintes, houve uma série de prisões, cada captura de conspirador fortalecendo a legitimidade da união de Brennan e Astria. O amor deles expôs não apenas conexões antigas entre suas espécies, mas também a corrupção escondida dentro da sociedade celestiana. O dia do alinhamento dos sóis gêmeos chegou com complicações inesperadas. A gravidez de Astria, progredindo mais rápido do que as normas humanas ou celestianas, havia atingido uma fase crítica. As câmaras médicas estavam cheias de atividade enquanto Adra Elira monitorava as leituras em rápida mudança. O desenvolvimento da criança é extraordinário, ela anunciou, estudando os displays holográficos. A combinação da adaptabilidade humana e da manipulação de energia celestiana está criando algo sem precedentes. Brennan andava ansiosamente, seu traje de casamento meio vestido. Ela está em perigo. Estamos ambos bem. Astrea o assegurou da cama médica, embora sua pele pálida parecesse brilhar com uma intensidade incomum. O bebê está apenas ansioso para testemunhar nossa união. As paredes de cristal pulsavam com padrões erráticos, refletindo as assinaturas de energia únicas emanando de seu filho ainda não nascido. Os instrumentos da Dra Elira registravam tudo, documentando o desenvolvimento do primeiro híbrido humano celestiano para gerações futuras. Enquanto isso, nas câmaras de preparação do templo, a Oráculo Niria recebeu notícias urgentes. Os conspiradores restantes, liderados pelo irmão mais novo de Lidmira, haviam roubado artefatos antigos dos arquivos proibidos. Artefatos que, segundo rumores, tinham o poder de romper laços abençoados pelas fontes. Eles não entendem com o que estão lidando, Niri alertou o alto conselheiro Lysander. Esses artefatos foram selados, porque são perigosos demais para serem controlados. A cerimônia de casamento estava marcada para o meio-dia, quando os sóis gêmeos se alinhariam perfeitamente acima das fontes sagradas, onde Brennan e Astrea se encontraram pela primeira vez. Mas à medida que a hora se aproximava, a condição de Astrea se tornava mais intensa, e a energia do bebê está se sincronizando com o alinhamento dos sóis, explicou Adra Elira, sua voz misturando preocupação com fascinação. É como se nosso filho soubesse exatamente quando fazer uma entrada. Astria completou, conseguindo sorrir através de seu desconforto. Ela estendeu a mão para Brennan. Precisamos prosseguir com a cerimônia agora. Mas o horário tradicional, protestou um assistente. Que se dane a tradição, declarou Brennan. Seu polimento diplomático dando lugar à emoção crua. Já estamos abrindo novos caminhos. Vamos fazer. O anúncio de que a cerimônia começaria mais cedo fez os conspiradores se apressarem para ajustar seus planos. Sua pressa os tornou descuidados, permitindo que os agentes de Niria rastreassem seus movimentos através da rede de cristal do palácio. Enquanto Brennan e Astria trocavam seus votos na câmara do templo, o trabalho de parto dela se intensificou. As palavras tradicionais se misturaram com suspiros de dor e determinação, criando uma cerimônia diferente de qualquer outra na história celestiana. Eu te vi em verdade, Brennan recitou,
apoiando sua noiva enquanto outra contração a atingia. E escolhi unir minha alma à sua. Eu te ofereci vida. Astrea respondeu. Sua voz forte apesar da dor. E encontrei meu destino em seus olhos. No momento em que selaram seus votos com um beijo, os conspiradores atacaram. Artefatos antigos zumbiram com energia sombria enquanto tentavam romper o vínculo do casal. Mas eles não contavam com um fator crucial: a força da determinação humana, combinada com a paixão celestiana. A energia dos artefatos se voltou contra eles, incapaz de quebrar uma conexão que transcendia sua magia antiga. No caos que se seguiu, a bolsa de Astrea estourou e o verdadeiro milagre começou. Seu filho nasceu quando os sóis gêmeos atingiram o alinhamento perfeito. Seu primeiro choro harmonizou-se com a canção de cristal. Sua pele tinha a luminescência pálida do polvo de sua mãe, enquanto seus olhos brilhavam com a intensidade de seu pai. Eles o chamaram de Larian, homenageando tanto seu avô, Lysander, quanto as profecias líricas que haviam predito sua vinda. Ele é perfeito, Brennan sussurrou segurando seu filho enquanto estava sentado ao lado de sua esposa exausta, mas radiante. Os conspiradores haviam sido apreendidos, seus artefatos selados com segurança, mas nada disso parecia importar naquele momento. Claro que é, Astrea murmurou, tocando a bochecha do bebê. Ele é o que as fontes viam naquele dia. O futuro que sabiam que poderíamos criar juntos. As leituras da Dra. Alara confirmaram que todos podiam sentir. Larian possuía habilidades únicas. Sua natureza híbrida permitia-lhe canalizar tanto a adaptabilidade humana quanto a manipulação de energia celestiana de maneiras nunca antes vistas. Ele precisar de ambos vocês, declarou a oráculo Niria, abençoando a criança. Força humana e sabedoria celestiana unidas em perfeito equilíbrio. Naquela noite, enquanto seu filho dormia pacificamente em seu berço de cristal, Brennan e Astrea se sentiram atraídos um pelo outro, com uma paixão renovada. Seu amor era gentil, mas intenso, celebrando não apenas sua união oficial, mas o milagre que criaram juntos. Nunca pensei, Brennan murmurou contra a pele de sua esposa, que ver você acidentalmente naquelas fontes levaria a tudo isso. As fontes não cometem acidentes, ela respondeu, puxando-o para mais perto. Elas revelam destinos. Um ano após o nascimento de Larian, as fontes sagradas haviam se tornado um símbolo de esperança tanto para humanos quanto para celestianos. Onde antes tradições rígidas mantinham as espécies separadas, agora casais de ambos os mundos buscavam a bênção das fontes. Inspirado pela história de amor de Brennan e Astrea, o Palácio de Cristal havia se adaptado para acomodar o crescente número de casais interespécies, com novas alas dedicadas à troca cultural e pesquisa de compatibilidade. As descobertas da Dra. Elira sobre a genética humano-celestiana revolucionaram a compreensão de ambas as sociedades sobre sua ancestralidade compartilhada. É notável, Brennan observou uma noite, assistindo de sua varanda privada enquanto outro casal humano-celestiano emergia das fontes, seus rostos brilhando com um amor recém-descoberto. Há um ano, eles teriam sido executados por tal encontro. E agora são celebrados, Astrea respondeu, embalando Larian contra seu peito. As características únicas de seu filho haviam se tornado o modelo para um novo tipo de beleza. Uma que transcendia as barreiras das espécies. Os protocolos diplomáticos que antes pareciam tão rígidos evoluíram para diretrizes mais flexíveis, permitindo a progressão natural dos relacionamentos entre as duas espécies. Brennan, agora servindo como embaixador da Terra e membro do Alto Conselho Celestiano, ajudou a elaborar essas novas abordagens.
Lembra como você estava nervoso naquele primeiro dia? Astria provocou, colocando Larian em seu berço de cristal. O poderoso diplomata da Terra enfrentando um alienígena sem roupa e uma escolha impossível. Pelo que me lembro, Brennan a puxou para perto, suas mãos traçando caminhos familiares ao longo de seu corpo. Você foi bastante insistente sobre a parte do casamento. Sua paixão só havia crescido ao longo dos meses, cada encontro íntimo aprofundando seu vínculo. As paredes de cristal ainda pulsavam com sua energia quando faziam amor, embora tivessem aprendido a moderar a exibição para evitar sobrecarregar os sistemas de monitoramento sensíveis do palácio. O alto conselheiro Lysander havia abraçado totalmente seu papel de avô, frequentemente encontrado nos jardins do palácio, ensinando Larian sobre a manipulação de energia celestiana, enquanto compartilhava histórias da história da Terra. A habilidade do menino de unir ambas as culturas se tornou uma fonte de orgulho para ambas as sociedades. Outra delegação chega amanhã. Astria mencionou. Seus dedos brincando com a barba de Brennan. 3 casais humanos-celestianos buscando reconhecimento oficial de seus lares. E as visões da oráculo Niria, todas positivas. Ela diz que as fontes nunca estiveram tão ativas como se estivessem ansiosas para abençoar essas novas uniões. Sua própria união havia estabelecido um precedente que transformou a compreensão de ambos os mundos sobre amor e compatibilidade. O Conselho Médico havia documentado dezenas de gestações humano-celestianas bem-sucedidas, cada criança exibindo combinações únicas das forças de ambas as espécies. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Brennan pegou Astria, se admirando nos espelhos de cristal. Sua beleza só havia aumentado desde o nascimento. Sua pele pálida agora carregando um brilho sutil permanente que se intensificava com suas emoções. Pensando naquele dia nas fontes, ele perguntou, abraçando-a por trás. Pensando em como estou feliz por você não ter fugido gritando quando mencionei casamento. Ela se virou em seus braços, seus olhos escuros brilhando com malícia. Embora eu suponha que a ameaça de morte tenha sido um poderoso motivador. A mulher mais linda que eu já tinha visto, ameaçando me executar se eu não me casasse com ela. Brennan riu suavemente. Como eu poderia resistir? Seu beijo se aprofundou, a paixão ardendo entre eles como havia acontecido inúmeras vezes antes. As paredes de cristal vibravam com sua energia, seus corpos se movendo juntos em perfeita harmonia. Seu amor era tanto terno quanto feroz, uma celebração de tudo o que haviam construído juntos. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados no resplendor pós-amor, o suave murmúrio de Larian chamou sua atenção. Seu filho estava em seu berço. Pequenas mãos criando padrões de luz que dançavam pelo teto. Ele está ficando mais forte, Astria observou orgulhosamente. A Lara diz que sua habilidade de manipular energia já excede a maioria dos celestianos adultos, enquanto mostra a mesma adaptabilidade que ajudou a humanidade a alcançar as estrelas, Brennan acrescentou. Ele é verdadeiramente o melhor dos dois mundos. Na manhã seguinte, chegaram notícias que cimentariam seu legado. O governo da Terra, em conjunto com o Alto Conselho Celestiano, havia aprovado o estabelecimento de um novo mundo-colônia especificamente para casais humanos-celestianos e seus filhos. Eles queriam que Brennan e Astrea supervisionassem seu desenvolvimento. O mundo inteiro. Astrea respirou, lendo a proposta, onde casais como nós podem construir suas vidas sem julgamento ou restrições antigas. Onde nosso filho pode crescer cercado por outros como ele. Brennan concordou, embora precisemos estabelecer algumas regras básicas sobre a etiqueta adequada nas fontes. Seu riso encheu seus aposentos, brilhante e alegre.
Talvez uma simples política de bater antes seja suficiente. Enquanto estavam juntos na varanda, observando os sóis gêmeos nascerem sobre seu futuro, Brennan refletiu sobre como um único momento de voyeurismo acidental havia mudado não apenas suas vidas, mas o curso de 2 civilizações. Seu amor havia se mostrado mais forte que a tradição. Sua paixão mais poderosa que o preconceito. Nenhum arrependimento. Ele perguntou suavemente, segurando sua família perto. Apenas que não começamos antes, Astria respondeu, beijando-o profundamente, enquanto seu filho criava pequenas supernovas de